Fala galera, tranquilidade? Aqui é Danilo Figueiredo, professor de matemática. Estamos aqui para gravar mais um vídeo de conteúdo do primeiro ano. O conteúdo que nós vamos trabalhar agora é um conteúdo de intervalos. Queridos, intervalos é um pedaço da reta. Na última aula nós fizemos um comentário com relação ao conteúdo da reta numérica. E eu mostrei que a reta é infinita. E eu mostro geralmente assim em sala de aula. A reta numérica está aqui, ó. Não importa se ela esteja tortinha, tá bom? Mas esse é o conteúdo. Aqui é o zero. Para cá é tudo positivo, que vai para o infinito. Para cá é tudo negativo. Assim é a reta numérica. Aqui, por exemplo, nós temos o 1, 2, 3, 4, 5 e vai para o infinito. Lembrando que normal é fazer isso com uma régua e os espaços têm que ser todos iguais, tá bom? Para o lado de cá é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e vai para o infinito negativo. Vamos prestar atenção num detalhe muito importante. O que eu quis dizer com relação à infinidade dentro de um pequeno espaço é isso aqui, ó. Vamos supor que eu pegasse esse pedacinho aqui, ó, entre o 0 e o 1 e eu ampliasse, ou seja, esse aqui agora é o meu 0 e isso aqui é o meu 1. Se eu tivesse a metade desse espaço, eu teria aqui um 0,5. O que significa que aqui eu poderia ter 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, até eu chegar no 1. Beleza? Vamos supor que eu pegasse esse espacinho aqui e eu ampliasse ele da mesma forma. Agora, eu não tenho do 0 ao 1, eu tenho do 0 ao 0,1. Aqui, ó. Esse aqui vai ser o meu 0 e esse aqui vai ser o meu 0,1. Olha lá, observa. Agora o que vai acontecer? O meio não vai ser 0,5, vai ser 0,05. Percebe isso? Consegue visualizar? Então eu teria 0,01, ó, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09, 0,1. E se eu tivesse que ampliar esse pedaço? Do 0 até o 0,01. Vamos ampliar? Vai ficar assim, aqui é o 0, ó. Aqui é o 0,01. Olha lá. Aí eu tenho aqui, ó, 0,005, que é a metade disso. Então eu tenho 0, 0,001, 0,002, 0,003, 0,004. Eu acredito que você já entendeu. Se eu pegasse esse pedacinho aqui e ampliasse, quando que isso ia ter fim? Exatamente nunca. Por isso a reta real ela é infinita. Por esse motivo, um espaço numérico nunca tem fim. Então, quando a gente fala de intervalo numérico, eu estou falando de um pedaço dessa reta. Por exemplo, mais uma vez, aqui eu tenho o meu 0, aqui eu tenho o meu 1, 2, 3, 4, vai para o infinito. Para aqui eu tenho menos 1, menos 2, menos 3 e vai para o infinito. Lembrando que para cá é tudo positivo, para cá é tudo negativo. Isso é intervalo. Agora, melhor, isso é a reta. Agora eu vou mostrar para você um intervalo. O intervalo é um pedaço da reta. Eu vou pegar, por exemplo, o intervalo que vai do 0, daqui, ó, do 0 até o 3. Tá lá. Esse é um pedaço da reta. Primeira pergunta que a gente tem que fazer é se o 0 e o 3, que são as extremidades, fazem parte do intervalo. Para quem nunca entende a ideia de meio e extremidade, muito simples. Eu estou segurando no meio da caneta. Agora, eu estou segurando nas extremidades da caneta. Meio da caneta, extremidade da caneta. Meio, extremo. Meio, extremo.
É assim que funciona, beleza? É assim que é. Então as extremidades desse intervalo são 0 e 3. Se o 0 e o 3 fazem parte, 0 e 3, eu coloco assim, ó, colchete virado para dentro de cada lado. O 0 faz parte do intervalo e o 3 faz parte, e eu representaria esse intervalo com uma bolinha pintada no 0, uma bolinha pintada no 3 também, tá vendo, ó? Olha lá. E esse espaço aqui dentro, ó, eu faria um rabisquinho. O que seria essa rabiscadinha? O que seria esse rabisquinho? Significa que todos os números aqui dentro fazem parte do intervalo. Que números são esses? 0, 0,1, 0,2, 0,01, 0,02, 0,03, 0,05, 0, infinitos números perto do zero. 2,9, 2,99, 2,99, 2,9993. 3,1 tá para lá. Ele faz parte do intervalo? Não faz parte do intervalo, beleza? Agora, se o 0 e o 3 não fizessem parte do intervalo, aí eu usaria assim, ó. Intervalo para fora. Vamos usar aqui uma canetinha melhor. Vamos usar uma canetinha melhor. Ó, virado para fora, virado para fora. 0 e 3. Significa que nenhum dos dois faz parte do intervalo. Os colchetes virados para fora. Significa que na hora de representar, eu representaria assim, ó. Bolinha aberta no 0 e bolinha aberta também no 3. Olha lá. Significa, queridos, que isso é o que todo mundo tem que entender, a maior dificuldade é essa, significa que o 0 exclusivamente, esse ponto, não faz parte. O 3 exclusivamente também não faz parte. Mas o 0,00001, esse faz parte do intervalo. O 2,999, que está aqui bem pertinho do 3, mas não é 3, esse faz parte do intervalo. É isso que é importante começar a entender. Representação de intervalo aberto. Professor, tem uma pergunta. Eu poderia ter o intervalo fechado de um lado e aberto do outro? Com certeza. E você poderia representar dessa mesma forma. Existem outras formas de representar? Existem, mas agora eu preciso que você entenda uma delas. Pelo menos uma delas a gente tem que estar bem focado. Então, se eu tivesse, por exemplo, um intervalo fechado em 0, aberto em 3, seria assim. Representado na reta por fechado em 0, aberto em 3, que significa que o 0 faz parte do intervalo, mas o 3 não faz parte. Isso é importante. Isso é o que a gente tem que começar a entender. Outra maneira de representar esse tipo de intervalo seria na forma de conjuntos, através do x pertence a R. Lembra da primeira aula de conjuntos, com sinais de pertinência, ou pertence ou não pertence? Pois é. Aqui eu vou dizer que x é o que está aqui no meio. X é o elemento do rabisquinho, tá vendo? Se a bolinha é fechada, significa que ele é maior ou igual. Se a bolinha é fechada, maior ou igual. Se a bolinha é aberta, não tem o igual, é maior ou menor. Então, nesse caso, eu escrevo assim como conjunto, ó. X pertence a R, tal que x é maior ou igual a 0, menor ou igual a 3. E eu fecho essa representação de conjuntos. Nesse aqui, como a bolinha é aberta, não tem o igual. Ficaria x maior que 0, x menor que 3. Então eu tenho, ó, x pertence a R, tal que x é maior que 0, x, que já está escrito ali, é menor do que 3. Para você identificar maior ou menor, lembra que a setinha, ou seja, essa pontinha sempre aponta para o menor. Então, se a seta estiver apontada para cá, o menor é o que está na frente. 0 menor que 3. X menor que 3. 0 menor que x, x menor que 3. Está lá, corrigindo. 0 menor que x, x menor que 3. E aqui é 0 menor ou igual a x, x menor ou igual a 3. É assim que funciona, tá bom? É assim que funciona a questão do igual. E essa aqui, como é que fica, professor? Fácil. O que está no meio é x. Se a bolinha está fechada, menor ou igual. Se a bolinha está aberta, sem o igual. Então eu tenho
x pertence a R, não esqueça que não é um R qualquer, tá? Tal que x maior ou igual a zero. Por que eu falei maior ou igual? Porque eu falei primeiro o da direita, o x. Se eu falasse o zero é zero menor ou igual a x. E x é menor do que 3. Tá lá, 3 representações de intervalo. A outra novidade é que todo intervalo aberto eu posso representar por parêntese. Só o aberto, fechado não, tá bom? Então se esse intervalo aqui, por exemplo, esse último, ele aparecesse dessa forma, colchete 0,3 parêntese, também tá certo. Porque todo parêntese representa um intervalo aberto. Essa é a introdução da ideia de intervalo, tudo que já foi falado em sala de aula, tudo que já foi mostrado, tudo bem? Então prestem muita atenção, se dediquem e essa parte tem que ser muito bem compreendida para a gente poder seguir nos exercícios dessa matéria. Valeu, galera, um abraço, até o próximo vídeo.